Muito bom dia, minha gente. Bom domingo para todos nós e começá-lo assim com essa oração, com essa celebração. Eu acredito que para nós cristãos, para nós católicos, seja a maneira mais perfeita de iniciar a semana. A celebração de domingo, ela é o início da semana. Nós estamos aqui entregando a Deus a nossa vida, pedindo o que a gente acha que é justo pedir. Eu particularmente não tenho o hábito de pedir, eu prefiro a oração de entrega, eu acho que ela é mais responsável do ponto de vista humano. Tenho muito medo de pedir a Deus aquilo que eu quero, e aquilo que eu quero não ser aquilo que eu preciso, e quando não acontece, porque Deus não vai dar o que eu quero, Ele só vai dar o que eu preciso, me gera uma frustração, e isso pode alimentar até um ateísmo dentro de mim. Então, por isso que eu prefiro uma oração que não prejudique a minha fé, que é a oração de entrega. Na oração de entrega não há expectativa. A oração de entrega nos livra de toda e qualquer expectativa. Eu ponho nas mãos de Deus e tenho certeza, porque minha fé diz isso, vai acontecer exatamente como Ele quiser, como Ele sabe que é melhor. Claro, farei os meus esforços, porque a oração é sempre o resultado do encontro entre a ação de Deus e a vontade humana. Não adianta eu pedir a Deus que eu tenha uma vida saudável se eu não busco uma vida saudável no meu dia a dia. Não adianta nada eu pedir a Deus que me dê saúde no corpo se a alimentação que eu escolho diariamente não é uma alimentação saudável, se eu não durmo do jeito que eu preciso dormir, se eu não faço os rituais do descanso que o meu corpo precisa. Então a gente precisa ter muita consciência que a oração é o encontro entre a vontade de Deus e o esforço humano. Então hoje, quem sabe você comece a fazer assim também. Ao invés de pedir a Deus, você entrega. Entrega a Ele aquela situação de doença, de dificuldade, de desemprego. E só entrega nas mãos dele. Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu farei aqui diariamente o meu esforço, mas eu sei que o Senhor está cuidando, abrindo os caminhos, colocando as pessoas certas na minha vida, para que eu tenha condições de chegar ao que o Senhor quer de mim. Para que chegue ao bom êxito aquilo que precisa, aquilo que for necessário acontecer. Então hoje, neste domingo, nós estamos iniciando uma semana, mais uma semana de lutas, neste tempo diferente, difícil, mas por que também não dizer tempo de graça, tempo de bênçãos, porque todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando, com certeza estão educando a nossa alma para a coragem, para a disposição, para a resignação. Muitos de nós estávamos esquecidos do valor da resignação. Resignação é quando você é capaz de compreender o que lhe ocorre, sem mágoas, sem ressentimentos. E é quando nós temos condições de extrair o melhor da vida. Quando nós estamos resignados, naturalmente nós estamos gratos. E a gratidão é a porta de entrada para que muitas coisas nos aconteçam. Toda a alma que está grata, que está confortável em si, tem uma facilidade enorme de perceber o que a vida está oferecendo. Então, por mais difícil que esteja sendo este tempo, eu tenho certeza que muitos de nós estamos crescendo por causa da resignação que nós precisamos ter para suportar bem o momento presente. Avise aquela pessoa que você sabe que gosta de rezar, que gosta de acompanhar, mas que não sabe que a missa está sendo transmitida pela internet. Quem tem mais facilidade com o YouTube, vai para o YouTube. Quem tem mais facilidade no Instagram, permaneça no Instagram, que foi onde tudo isso começou, sem nenhuma tecnologia, sem nenhum microfone, sem a música luxuosa da Ziza. Nós começamos aqui numa simplicidade ímpar. E desde o início, nós tivemos uma adesão linda das pessoas que estavam necessitadas de viver um momento de intimidade com Deus. Então nós estamos muito felizes, muito gratos a Deus. Se o YouTube é melhor para você, veja no YouTube. Se o Instagram é mais simples para sua mãe, para sua avó, avise para ela.
É uma oportunidade que nós temos de estar juntos neste domingo, de iniciar bem a nossa semana e pedir as graças de Deus sobre os nossos corações. Vamos iniciar a nossa celebração. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Cante com a gente aí em casa. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Glória a Deus, glória a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e o amor de Deus, a ternura de seu Filho Jesus e a santidade do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós começamos a celebração do jeito como começa toda boa amizade, mostrando o que a gente tem de mais frágil. Pode observar. Ainda que você tenha tentado encantar as pessoas com as suas qualidades, você só sente que conquistou aquela pessoa depois que ela se encantou com as suas qualidades, mas também conheceu os seus defeitos. Nenhuma amizade se estabeleceu verdadeiramente somente durante o encantamento, com os recursos do encantamento. Nenhum amor se estabeleceu de verdade, lançou raízes somente a partir dos recursos do encantamento. A gente se sabe amado depois que nós sabemos que o outro já viu o que a gente tem de melhor, mas também já percebeu, já identificou, já provou, às vezes até de maneira muito sofrida, aquilo que nós temos de pior. E mesmo assim não nos despreza, mesmo assim não nos abandona. É só ali que você sabe que o amor aconteceu. Somente depois disso é que a gente prova que aquela amizade já se estabeleceu. O outro errou, o outro fez tudo errado, e você o abraçou e você se reconciliou com ele, porque você já percebeu que a junção de qualidades e defeitos é agradável, é bonita. Ninguém é bonito só porque tem encantamentos, não. Por incrível que pareça, nos avessos de quem a gente é, até mesmo as nossas fragilidades nos tornam atraentes. Aliás, em muitas situações você se encantou pelo outro, é pela fragilidade que gritava dentro dele. Não tem isso um pouquinho, né? Aquele olharzinho de quem caiu da mudança, né? O cachorro que caiu da mudança. Você olha e fala, nossa, que vontade de cuidar dessa pessoa, que vontade de amá-la. Sim. Às vezes, mesmo quando a gente não quer, a nossa fragilidade fala. E ela fala de maneira sedutora.
Às vezes nós nos apaixonamos pela fragilidade do outro. Aí depois você vai querer reivindicar que ela seja perfeita um tempo depois. Volta ao lugar da paixão, ao lugar do encantamento, e você vai identificar que o que fez você querer ficar ali era justamente a fragilidade daquela pessoa. Então o amor, a amizade, e eu gosto de dizer que a amizade é o último estágio de todo grande amor, e eu fico muito feliz de perceber os casais que, por exemplo, conseguem viver isso até o fim. Para mim é a maior prova de competência emocional, é você levar um casamento até o fim, não porque foi obrigado, é porque você foi descobrindo os encantos de cada fase. E aí, quando você percebeu, nossa, como é bom ter essa pessoa na minha vida, mesmo que não tenha mais os mesmos encantos sexuais do início, mas como é bom deitar ao lado dela, ver um filme, conversar. De vez em quando faz uma revisão, né? Igual manda para o carro, né? 6 em 6 vezes, não tem problema. Não sei qual é a periodicidade da vida sexual dos casais, às vezes é igual a revisão de carro, é de ano em ano. Não importa, vai chegar um momento em que vocês vão chegar a um acordo e vocês vão descobrir que o que fez ficar já é o sentimento de amizade, de amor, de confidência, que às vezes leva uma vida inteira para ser construído. Eu vejo muitos casais diante deste conflito. Não sabem passar de fase. Da mesma forma como seu filho joga videogame, ele precisa passar de fase para não desistir do jogo. Não é justo perder naquela fase e não tentar. Então, existem muitos casais que ficam com dificuldade de mudar de fase. Então se separam por isso. Quando na verdade, aí vão tentar construir tudo isso com uma outra pessoa. Dá um trabalho, meu Deus do céu. Então, não é, Ziza? Ziza é doutora. Para! Mas é bom que agora ela já se conformou que ela vai ficar solteira, que a vida de solteira é muito boa, que ela é uma mulher livre, para amar quando quiser, ao vivo, isso mesmo. Eu falo isso porque eu tenho muita liberdade e nós já conversamos muito sobre isso. É tão bom quando você identifica que o outro conhece você. Eu acho bonito porque a Eucaristia começa assim. Você não vem aqui e fala, olha Senhor, como eu sou uma pessoa maravilhosa, no início da missa. Não. A Eucaristia é uma festa que começa lhe convidando a contar os seus defeitos. Só para nos dizer um pouco o significado de tudo isso. Se em muitos lugares você precisa mentir para ser aceito, inventa qualidades para ser aceito, na Eucaristia não. A festa só começa depois que a gente olha nos donos do lar, nos donos da casa, no dono da mesa, e contamos a ele todos os nossos defeitos, e sorrindo ele nos perdoa e nos diz, não tem problema, este lugar é preparado para quem tem pecados, mas tem coragem de lidar com eles. Os hipócritas terão de ficar do lado de fora. Quem chega aqui nesta festa se autoelogiando para causar alguma boa impressão em Deus, lamento informar que não é assim que funciona aqui. Na relação com Deus, revelado por Jesus, não o Deus inventado pelos outros, porque existem muitos cristãos que inventaram o seu próprio Deus, esqueceram o que Jesus disse. Não estou falando desse evangelho paralelo que nós já falamos tantas vezes, de um Deus punitivo, que adora nos colocar no inferno, que tem enorme satisfação em nos humilhar pelo nosso pecado, ou então de nos subjugar a culpas e coisas terríveis a vida inteira. Não, estou falando de Deus revelado em Jesus. Esse Jesus que foi revolucionário no seu tempo, justamente porque disse que Deus prefere os piores, que o banquete é para quem tem fome, que a festa belíssima é convidada para os que não, é feita para os que não foram convidados, e que a gente sai lá na rua buscando e trazendo, olha, venha que existe um grande banquete preparado para vocês. Então na Eucaristia não é momento de você se autoelogiar e nem ficar preocupado em encantar o dono da casa.
é a feliz oportunidade que você tem de contar quem você é, o que você fez de errado, o que lhe pesa no coração hoje, para que essa festa possa provocar perdão dentro de você. Para que essa festa possa provocar reconciliação dentro de você. Para que Deus possa retirar esse sentimento de culpa que tantas vezes lhe fez ficar tão deprimido, tão chateado, tão entristecido, tão fracassado. Não. Hoje, a festa é para reconciliar o seu coração com você primeiramente. Para você deixar de se sentir tão mal pelos erros que você já cometeu. Você deixar de se sentir tão chateado com os fracassos que você coleciona. E esquecê-los. Somente aprender com eles e construir uma nova história a partir de agora. Não faz sentido você ficar fixado nos seus fracassos, acreditando que eles são uma lição de vida. Não. Aprenda com eles e esqueça-os. Quando nós estamos numa amizade, num relacionamento, a prova de que você esqueceu de fato o que aconteceu de errado é quando você não sabe mais contar a história da briga. Se você ainda lembra detalhes daquela briga, é porque você ainda não perdoou de verdade. O outro está tentando contar como foi assim. Não foi bem assim não. Você estava de calça branca, camisa azul, um cinto amarelo. Nossa Senhora, misericórdia, quem é essa pessoa? Você estava com um sapato sem meia e você falou, não foi isso que você falou, não, você falou isso, significa que ainda está latejando dentro de você. Quando você olha para o outro e fala, o que nós brigamos mesmo? Eu não lembro mais. O que foi que você falou na época? E ri. Aí está perdoado. Eu, graças a Deus, eu sou assim. Em boa parte das histórias que eu vivi desagradável com as pessoas, eu preciso fazer um esforço para lembrar o que foi. Porque em algum momento da minha vida, e eu não sei se não é uma dádiva minha, foi Deus que fez isso em mim, eu mudei uma chavezinha. Eu não faço questão de guardar o que me foi roubado na memória. Perdi, dispensei, deixei ele embora. Foi embora, foi. Quando eu insisto em guardar o rancor, a mágoa, o ressentimento, por mais razão que eu tenha, eu estou me prejudicando. Então, na relação com Deus, Ele não fica recordando, mas você fez isso em 1970. Não. Deus vira a página e em nenhum momento volta essas páginas. Quem volta somos nós. Então hoje eu lhe convido a não voltar a página. Somente apresentar-se para essa festa com essa satisfação de poder dizer na entrada o defeito que você tem. E eu tenho uma sensação de que quanto pior o defeito, maior a satisfação que Deus tem de nos pôr para dentro e dizer, essa festa é para você. Essa celebração é sua. Se você está cansado, sem lugar para repousar, venha ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então entrar até descansar. Seu Deus ali que lhe espera e quer amar, curar suas feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão e dar muito carinho. Alegre-se, irmão. Felicidade não é ilusão.
pousa, voa o coração sagrado de Jesus que aberto está. Posso então entrar até descansar. Meu Deus ali me espera e quer me amar. Curar minhas feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão. Me dá muito carinho, alegria, felicidade não é ilusão. E não é ilusão a felicidade. Essa satisfação de ser quem somos. Eu acho que o conceito mais bonito de felicidade que eu encontrei na minha vida foi esse. Quem é feliz? Aquele que vive confortável em si mesmo. Aquele que se reconcilia diariamente com os erros que cometeu. Aquele que não se rejeita porque alguém lhe rejeitou um dia. Aquele que é capaz de compreender-se na sua diferença. Sim. Quantos de nós estão à margem da vida porque nós fazemos questão de reforçar a diferença deles? Seria tão mais bonito se nós pudéssemos oferecer a eles: olha, você é diferente e eu estou aqui para lhe acolher na sua diferença. Para que você se sinta cada vez menos rejeitado pelos outros e por você mesmo. Que o problema não é a rejeição dos outros, é a rejeição dos outros provocando em nós autorrejeição. Então hoje, o que nós queremos pedir a Deus é que Ele nos ajude a perdoar os nossos pecados, para que depois, quando Ele nos perdoar, esse perdão faça efeito. Que às vezes o perdão que Deus nos dá não provoque efeito, porque nós ainda não nos perdoamos. Te dar muito carinho, alegre sim, felicidade não é ilusão. Felicidade não é ilusão. Peçamos perdão ao Senhor por tudo aquilo que em nós ainda é um obstáculo à nossa alegria, por tudo aquilo que livremente escolhemos e que sabemos que é prejudicial a nós. E porque é prejudicial a nós, naturalmente ofende o Deus que nos habita. Ofendendo o Deus que nos habita, cria desarmonia que prejudica o nosso encontro com os outros. Quem não está feliz em si, quem não está reconciliado com Deus que lhe habita, é uma pessoa muito difícil para os outros. Peçamos hoje o perdão e peçamos a graça também de nos perdoar por tudo aquilo que em nós ainda não fomos capazes de derramar o perdão e o esquecimento. Senhor, que vieste chamar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós.
pecadores humilhados, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, Paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós nos bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Além das intenções que nós temos aqui hoje, que eu vou ler daqui a pouco, quero pedir que você coloque a sua intenção. Este ler aqui é simbólico, nem precisaríamos disso. A nossa fé deveria ser suficientemente madura para a gente pensar. A intenção que o Padre está celebrando lá no altar agora é a que eu estou celebrando dentro do meu coração. Lamentavelmente, às vezes a gente ainda precisa de ouvir o nome da gente, ouvir o nome da pessoa, para a gente ter a sensação de que a missa está sendo celebrada naquela pessoa, na intenção daquela pessoa. Não tenha essa ansiedade. Se neste momento que eu falo, oremos, você entra em comunhão comigo e no silêncio do seu coração, ou se prefere dizer aí de onde você está a intenção desta missa, então ela se torna esta intenção. Ela abraça a sua intenção. Então eu quero colocar nesta semana todas as pessoas que faleceram, que vocês lamentavelmente não tiveram a oportunidade de ritualizar como gostaria a partida dessas pessoas. E simbolicamente nós dizemos aqui alguns nomes para representar as muitas intenções que esta Eucaristia abraça. Queremos pedir pela saúde de Verônica Muniz, Maria Antônia, minha querida, que é a mãe do Jean, naquela brincadeira do Instagram. A senhora já se tornou muito especial no meu coração, dona Maria Antônia. Quero rezar pelos aniversários das minhas amigas Suzana Gulo, a Elba Ramalho, que fez aniversário também essa semana, Antônio, de 5 anos, lá do Instagram, a mãe dele, a Meriane, me pediu, também pelo aniversário de Solange Braga, da minha querida, eterna produtora do programa Direção Espiritual, Bia, que aniversariou também nessa semana. Também pelo aniversário de Laura Zazur, de Farias Pereira, que fará aniversário nessa semana. Queremos rezar pelos falecidos José Francisco Coelho, 1 ano, Benedito Rocha Lemos, 1 mês,
Também uma semana de 7º dia de falecimento de Clarice Fonseca. Queremos rezar pela Oficina Viva, pela saúde da Dona Maria do Tunico, minha querida amiga, pela Edneia Molinari, também minha amiga querida, Flávia Valvano. Quero pedir uma oração muito especial hoje a Deus pela Fabiana, uma menina gestante que entrou em coma. Quero colocar a vida dela nessa Eucaristia e também pela Jaqueline e Ricardo. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Desculpa, esqueci isso. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sobna, o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Elcias, e o vestirei com a tua túnica e colocarei nele a tua faixa, porém em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Um pouco mais ao centro. Eu farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em um lugar seguro, e aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vossa bondade para sempre. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade para sempre. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar. Ó Senhor, vossa bondade para sempre. Completai em mim a obra começada. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, vossa bondade para sempre. Completai em mim a obra começada. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Aleluia, 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 aleluia. Esse evangelho é muito lindo, ele nos fala da autoridade de abrir portas, abrir e fechar. Então, naturalmente, é um evangelho que nos fala de escolhas. Essa feliz oportunidade, esse recurso humano que nos coloca tão no exercício de uma liberdade que é essencialmente cristã. É claro que, num primeiro momento, a abordagem que nós fazemos desse evangelho está diretamente ligada à autoridade que Jesus deu a Pedro. E até uma ligação com o Antigo Testamento, como nós falamos ao longo dessas nossas missas, que o Antigo Testamento é sempre um lugar de aprendizado e de compreensão para o Novo. Nós não estamos fixados no Antigo Testamento. Mas ali o profeta Isaías fala justamente da autoridade que ele assim tem de abrir e fechar as portas da casa de Judá. Uma referência da autoridade que ele tinha junto ao povo de Israel. E eu gostaria que você pensasse comigo de como é importante você ter a autoridade de abrir e fechar portas. Pensa na autoridade do Papa Francisco, por exemplo, que no segmento da autoridade, ele é legitimamente a presença de Pedro entre nós. Então, nós que acreditamos na Igreja Católica, nós estamos fundamentados no princípio de que a ação do Espírito Santo no tempo é justamente conduzir-nos cada vez mais ao conhecimento da verdade. Mas você poderia me dizer, mas a verdade não foi plenamente manifestada em Jesus? Sim, plenamente manifestada, mas não plenamente compreendida e entendida. Por isso que nós podemos falar da evolução da compreensão do dogma. Porque eu sei que na cabeça de muitas pessoas o dogma é uma pedra fixada no tempo. Não. O dogma é uma proposta intelectual teológica, uma verdade de fé que foi colocada num determinado tempo da história com uma linguagem própria para aquele tempo. Mas a ação do Espírito Santo
é fazer com que hoje nós tenhamos, não que a gente vai modificar a linguagem, a formulação dogmática, não. Nós apenas vamos lançar novos entendimentos naquele dogma. É assim que o Espírito Santo conduz-nos pelo tempo afora. É assim comigo. Quantas vezes na minha vida eu precisei viver alguns entendimentos acerca de mim com os recursos do passado. Aquilo que eu havia descoberto sobre mim naquele tempo fez sentido naquele tempo. Mas depois eu precisei abrir novas portas de entendimento para que a minha complexidade pudesse ser compreendida nos dias de hoje, com os recursos de hoje, com a minha vivência. Minha gente, a nossa vivência é o recurso hermenêutico por excelência. Se você quiser entender-se, se você quiser compreender-se, você terá que passar pelo exercício de observar a sua vivência. O que você passou até o dia de hoje? Quem você amou? O que você escolheu? Quais foram as portas que você abriu? Quais foram as portas que você fechou? Você não é um por acaso. Aquilo que nós observamos de nós hoje não é fruto do acaso. É o resultado de muitas construções. A verdade da fé é a mesma coisa. Quando nós recebemos uma verdade de fé, dogma que alimentou milhares de pessoas, milhões de pessoas, bilhões de pessoas, você precisa fazer essa pergunta: como é que este dogma vai alimentar a minha fé hoje? Qual é a hermenêutica que eu preciso utilizar para compreender da melhor forma o que este dogma está me propondo, como a gente falava na semana passada? O dogma da Assunção de Maria. Se você quiser materializar o dogma, você vai ter que entender um corpo subindo ao céu, e eu não sei o que isso pode lhe propor. À frente de muitas pessoas, todo mundo observando, Maria sendo elevada aos céus. Não sei o que isso pode lhe sugerir. Mas se você quiser compreender a ascensão de tudo aquilo que é humano, a possibilidade maravilhosa de nós elevarmos a nossa humanidade a partir de escolhas, a partir da graça de Deus que sempre nos auxilia, segundo Agostinho, inclusive precedendo-nos na escolha, a graça de Deus ela age inclusive para nos ajudar a escolher o que é bom. E eu ficar cada vez mais em processo de ascensão, que é de conquista de humildade, conquista de simplicidade, já falávamos na semana passada. A ascensão cristã não é para nos tornar poderosos, mas é para colocar-nos a serviço. E só pode servir quem de fato já conseguiu mergulhar no mistério da sua humanidade, quando já percebeu que nós somos todos iguais, que não existe essa história de eu me sentir melhor que ninguém, por mais conquistas que eu tenha alcançado na minha vida, eu continuo sendo mesmo miserável quanto aquele que não conseguiu nada. A ascensão cristã é um mergulho na humanidade. Então, por mais que a metáfora nos faça pensar em subir, eu gosto de pensar a ascensão, é um descer escadas, descer degraus, chegar cada vez mais ao fosso da humanidade, àquilo que me torna humano, que me torna tão igual a todo mundo, tão pecador igual a todo mundo, tão miserável igual a todo mundo, mas ao mesmo tempo com a vocação crística gritando dentro de mim, com todos os recursos do Cristo que eu recebi no meu batismo, com a opção de ser, com a possibilidade de ser rei, profeta, sacerdote. Então, quando eu penso em tudo aquilo que me faz evoluir, me faz ascender, eu tenho que consequentemente pensar naquilo que me faz descer ao mais profundo da minha humanidade. Sim, se você quiser compreender o mistério da fé cristã, você terá que se compreender como pessoa, não há outra forma. Se Deus quisesse nos anjos, Ele teria feito assim, mas Ele nos fez humanos. E para nós humanos, abrir e fechar portas faz tanto sentido.
Faz tanto sentido. Quantas desgraças entraram na sua vida porque você abriu aquela porta? Mas quantas salvações também chegaram porque você fechou aquela porta? Nós falávamos que se nós quiséssemos compreender os dogmas, nós precisamos pensar naqueles que nos fazem avançar. Da mesma forma como eu tenho pessoas que me ajudam a avançar nos meus dogmas pessoais, nas minhas verdades pessoais, existenciais, a igreja tem aquele que está à frente, que na linhagem é Pedro entre nós, que é o Papa Francisco. Um homem que tem vivido o seu pontificado com uma responsabilidade, com uma fidelidade ao Evangelho que nos fazia falta há muito tempo. Bento XVI, com toda a sua capacidade teológica, eu costumo dizer que nós precisaríamos de mais 100, 200 anos de história para reconhecer a grandeza do pensamento deste homem. Sobretudo ele intelectual, antes do pontificado. Porque é claro que quando você assume o pontificado, você não pode mais ser um livre pensador. Não seja ingênuo. Se você trabalha numa empresa, e se você vai falar em nome dessa empresa, você não pode dizer o que você pensa. Você vai dizer o que aquela empresa pensa. Você guarda a sua opinião no bolso e você vai assumir com renúncia. Isso é questão de maturidade. Você já imaginou se eu, Padre Fábio, que represento a Igreja Católica, cismasse de agora ficar dizendo o que eu penso? Então eu preciso abrir mão deste paramento. Eu preciso abrir mão da responsabilidade de falar em nome da igreja. Claro que eu tenho muitas coisas que eu tento fazer com que a minha linguagem facilite a compreensão do que é a igreja. Mas eu não estou traindo a igreja, eu estou tentando avançar na compreensão. Mas agora, se eu quiser ter um posicionamento que é contrário à minha igreja, à igreja que eu assumi, eu preciso dizer claramente, olha gente, a partir de hoje eu não pertenço mais a essa instituição, porque há entre mim e ela uma oposição de ideias. Graças a Deus eu não me sinto assim. Se tem algumas coisas de toda essa configuração que é a igreja, que ainda não cabe no meu entendimento, eu prefiro ficar calado, refletir em silêncio, quem sabe chegar a um entendimento. E se um dia isso for um impasse para a minha vida, para a minha inteligência, para a minha compreensão de ser quem eu sou, eu serei o primeiro a dizer, olha gente, eu estou deixando aqui, continuo cristão, mas eu não quero mais ter essa obrigação de falar sempre em nome da igreja. É uma responsabilidade minha. Bento XVI, um homem tão iluminado do ponto de vista intelectual, quanto Agostinho, quanto Tomás de Aquino, sem medo de errar. Ele é para os nossos tempos uma representação concreta da inteligência da igreja nos primeiros séculos. Não tenho dúvida. E é claro que quando ele assumiu o pontificado, muitos pensamentos pessoais ele precisou deixar de lado. Não vou dizer isso publicamente. Francisco tem feito, a partir de um modo de ser que sempre foi próprio dele, porque depois que ele ficou Papa, nós fomos descobrir quem era o padre Bergoglio, o bispo Bergoglio, depois o cardeal, e nós fomos ver os hábitos simples daquele homem, extremamente coerentes com o evangelho raiz. Tem o evangelho Nutella também, né? Com perdão da comparação de internet, o padre raiz, o padre Nutella. Eu sei que muitas vezes eu sou chamado de padre Nutella, mas não me sinto não, de verdade, porque eu me sinto buscando a raiz do evangelho o tempo todo. Um evangelho que, como nós começamos nessa missa, tem uma coragem de desconstruir. Porque se Jesus não desconstruísse, ele continuaria sendo judeu. Nós precisamos recordar o caráter transgressor de Jesus. Jesus foi um transgressor naquela época.
Ele transgrediu as regras do seu tempo. Ele ousou olhar nos olhos dos pecadores, daqueles que eram institucionalmente rejeitados, e dizer: não acredite nessa rejeição que eles estão colocando em vocês. Essa religião que eles construíram está a serviço do dinheiro, do poder econômico, do poder da ganância, da vaidade religiosa. Prestem atenção naquilo que eu estou dizendo a vocês. O meu Pai é reconciliação, o meu Pai é amor, o meu Pai é misericórdia, o meu Pai não colocou uma lei para aprisioná-los, mas para libertá-los. Se você quiser ter um contato com o coração do Evangelho, leia a carta de São Paulo às Gálatas, que nós não entendemos até hoje. Tamanho nível de transgressão que Paulo nos propõe ao traduzir a verdadeira mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é transgressora. O cristianismo, o catolicismo, é uma opção pelos mais pobres, pelos mais frágeis, pelos desprotegidos. O catolicismo não combina com a ganância, o catolicismo não combina com a arrogância, o catolicismo não combina com o exclusivismo. Não podemos definitivamente ser essencialmente cristãos, ficando ao lado dos poderosos que oprimem o povo. Não podemos ser essencialmente cristãos, ficando ao lado dos que rejeitam religiosamente os mais frágeis, os que colocam leis que nem eles mesmos são capazes de viver, fardos que nem eles são capazes de suportar. Este é o problema dos moralistas. Por que os moralistas fazem tão mal à fé? Pode observar, onde existe um discurso muito moralista, por trás há tanta podridão que aos poucos vai sendo descoberta. Porque eles querem impor ao povo uma moral que nem mesmo eles são capazes de viver. Qual é a moral que nós precisamos buscar? Qual é a ética que nós precisamos buscar? É em Jesus, é no Evangelho, é no conhecimento do Evangelho que nós seremos capazes de viver isso. É o que o Papa Francisco tem buscado, com coragem de dizer: a igreja não pode fechar as portas para aqueles por quem Jesus morreu na cruz. Não faz sentido eu, como Papa, criar obstáculos, porque Jesus morreu na cruz justamente para abrir os caminhos, para romper com o poder religioso que é elitista, que manda ir embora aqueles que são diferentes de nós. Nós não estamos mais sob a égide daquela constituição dogmática, da égide daquela compreensão religiosa de que Deus é exclusivo de um povo. Quantos cristãos se sentindo privilegiados em pequenos grupos, olhando com arrogância para os outros que são diferentes, para os outros que não vivem da mesma forma. Isso não é cristão, isso não é cristianismo, e o Papa Francisco tem nos recordado isso. E vivido uma oposição dentro da própria igreja. Sim. Onde é que estão os maiores opositores de Francisco? São os ateus? Não. São os de outras religiões? Não. Moram com ele dentro do Vaticano. Andam pelos mesmos corredores. Por motivos que desconhecemos, compreendem ainda o Evangelho de uma forma paralela, muitas vezes não iluminada pelo próprio Evangelho, pela própria hermenêutica da vivência, que é essa que nós estamos fazendo agora, de olhar uns para os outros. Minha gente, a melhor maneira de quebrar o moralismo é você tendo coragem de reconhecer quem você é. Toda vez que eu fico querendo ser, que passa pela minha cabeça ser moralista, de me escandalizar com uma determinada história, eu olho friamente para mim e falo: será que eu não seria capaz de fazer a mesma coisa? Se eu estivesse naquela situação, naquele contexto? Então, o que vai desmoralizando o moralismo dentro de nós, quando nós temos tendência a ele, é o próprio olhar responsável e honesto para nós. Você vai ver que o barro que você foi feito é frágil.
É um tesouro? É. Mas está num vaso de barro, como dizia Francisco, como dizia Paulo. Francisco, quando troca o ouro pela prata, é simbólico? É. Que diferença faz? Jogaram os anéis de ouro dos papas? Não. Jogaram fora? Não. Vamos destruir tudo isso aqui, vamos vender e dar aos pobres? Não, não é isso. É uma riqueza artística, patrimônio da humanidade, mas aquilo tudo que foi construído não pode representar uma arrogância humana. Por que algumas pessoas se sentem oprimidas quando entram dentro da Basílica de São Pedro? Porque pode ser que aquele simbólico não funcione para elas, como não funciona para mim. Eu acho tudo lindo, com todo respeito, acho tudo lindo, mas não é um lugar em que eu rezo. Eu acho lindo, do ponto de vista artístico. Me eleva. Espiritualmente funciona, mas não é um lugar que eu escolheria para rezar. Não é um lugar que eu escolheria para rezar. Eu prefiro os lugares menores. Eu prefiro o claustro. Alguns conventos em que você tem aquelas situações aconchegantes, não é? É tão bom, parece que a sua alma não foge. Às vezes eu tenho a sensação de que nessas catedrais, nessas basílicas, a minha alma foge. Então vivo uma outra espiritualidade lá dentro, que é da beleza, que também não nego, é maravilhosa, preciso ter. Mas quando eu quero rezar, quando eu preciso ser julgado para dentro de mim, eu prefiro outros espaços. Então pode ser que aquela simbologia da grandeza, que foi importante para um tempo, porque, gente, cá entre nós, pensa do ponto de vista humano, Deus precisa de catedrais? Não. Quem precisa somos nós. Quem precisamos somos nós. Para demonstrar o nosso poder. Olha só como nós somos precários até nesse entendimento. Nas cidadezinhas pequenas, nós construímos as nossas igrejas em cima dos montes para que pudesse ser o lugar mais alto, e a gente dava uma teologia para isso. A gente dizia assim: é para que Deus tenha o melhor lugar. No fundo, era a nossa vaidade de dizer: olha como nós somos poderosos e como a gente manda em todo mundo. É um perigo. O poder religioso, quando ele fica atrelado a um sentimento de inferioridade, nós queremos nos expressar grandiosos, como se nós quiséssemos isso para Deus, quando na verdade nós estamos querendo é para nós mesmos. Então Francisco, quando troca o ouro pela prata, ele está justamente tentando recordar que esta igreja precisa ser grandiosa porque serve. O poder religioso só tem sentido quando for serviço. E pode ser que os seus contestadores não estejam muito dispostos a servir, mas estejam muito mais necessitados de se servirem da igreja. Sim, gente, é um perigo. Pode ser que num primeiro momento eu esteja aqui, humilde, servindo a igreja com o meu ministério, mas à medida em que ele vai crescendo, o diabo vai nadando de braçada. Primeiro ele começa comendo pelas beiradas. Está tendo algum problema aqui na transmissão? Vai dar 1 hora. Então já vamos pausar para a gente não ficar com os dois aqui na minha frente parados. E eu achar que alguma coisa está acontecendo. Nós vamos pausar no Instagram, vamos fazer a assim agora. Você vai me aguardar 1 minutinho e nós vamos dar continuidade. Não quero perder esse raciocínio. Eu estava falando justamente, eu estou fazendo aqui o meu ministério, o meu serviço, e daqui a pouco o diabo começa a me seduzir com pequenas coisas. Ele começa arregimentando algumas coisas na minha vaidade, ele vai pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e daqui a pouco, sem que eu perceba, sem que eu tenha o entendimento de que isso está acontecendo, o meu ministério já se tornou serviço dele. O Instagram já voltou? Vamos voltar agora. Eu estava dizendo aqui, que por mais que as minhas intenções estejam clarificadas,
que eu queira servir a Deus com o meu ministério, honrar essas vestes, honrar o meu trabalho como padre. Sim, eu não estou imune às ações do diabo, que pode me pegar pela minha vaidade, pela minha arrogância, pela minha ganância, pela minha inferioridade. Quantas vezes o diabo vem, acorda a sua inferioridade, que você já tinha até trabalhado bem, quando você era criança, quando você foi rejeitado, ele vem, desperta aquilo, e agora você é um padre com reconhecimento. Aí você começa a usar do seu ministério sacerdotal para se servir dele e não para servir aos outros. Abriu uma porta. Francisco quer nos recordar com o seu pontificado justamente isso. A igreja precisa acolher quem precisa ser acolhido. Nós não podemos trair o evangelho. Quando ele repensa uma série de exclusões que nós fizemos em nome da fé, quando ele nos dá coragem para pensar, olha, vamos pensar o papel dos recasados, das pessoas que não foram felizes no seu casamento, das pessoas que se divorciaram, nós jogamos as pessoas fora? Que religião é essa que joga quem errou? Com todo o respeito, se nós vamos aplicar essa regra, não sobra ninguém, inclusive nós que ditamos as regras. Porque todo mundo erra. Todo mundo erra e nós não podemos criar uma religião pautada nesse moralismo estéril. Porque uma coisa é você pregar uma moral fértil, que vai gerar comportamento, que vai gerar comprometimento. A minha ética é Jesus. Toda vez que eu quero pensar o que é certo, o que é errado, eu olho para ele. Por quê? Porque eu sou cristão. Se eu não fosse cristão, eu não tinha obrigação de ter ética cristã. Mas se eu sou cristão, é minha obrigação. Então eu vou lá no meu código de ética cristão e vou identificar. Não é possível ser coerente com a minha fé cristã se eu abro mão da ética cristã. Não é possível eu ter alguma coerência com o Evangelho se eu não o leio, se eu não o conheço. Então eu posso muito bem pregar um moralismo estéril, que é só de aparências. Vejam como nós somos santos. Mas por trás, como dizia Jesus, somos como sepulcros que escondem uma podridão. Francisco está tendo coragem de mostrar essa face. Uma igreja mais bem-humorada, um papa que sorri quando passa, que conta piada, que conta histórias, um papa que se irrita, dá um tapa na moça chinesa, inclusive depois de tudo isso que veio, o coronavírus, eu não sei se tem alguma relação. Brincadeira. Claro, outro dia alguém perguntou, o que você acha, já com aquele olhar moralista, o que você acha daquela cena do Papa sendo grosseiro com a moça? Querido, você já viu quantas milhões de cenas ele foi gentil, ele foi amoroso, ele quebrou protocolos, ele desceu do carro, numa estrada na Itália, quando ninguém nem sabia que estava sendo filmado, ele mandou parar o carrinho dele porque ele viu que tinha um menino na cadeira de rodas, na beira da estrada, esperando para ver passar. Ele desce sem segurança, sem ninguém, vai, abraça aquela criança, conversa com aquela mãe, certamente deu uma ajuda financeira, porque ele faz isso o tempo todo. Tenho amigos lá dentro do Vaticano que contam que essas histórias que ele sai de madrugada e anda pelas ruas de Roma paisana, visitando e levando comida para os miseráveis de Roma, é verdade. Aí uma cena, olha só como ele foi arrogante. Sabe por quê que naquele momento aquilo aconteceu? Porque Francisco resolveu se expor. Não erra quem não quebra protocolos. Protocolo é proteção. Proteção, inclusive, da imagem. Nós não queremos o Papa falando de improviso. Ele vai lá, pega o microfone no voo, bate papo com os jornalistas, fala o que ele precisa falar. Protocolo protege. Francisco não quis a proteção dos protocolos. Ele optou por uma igreja
que tem coragem de estar junto do povo e que, se for preciso, de vez em quando perde a paciência, porque nós somos humanos, porque ele não está protegido pelo protocolo, porque assim, quando nós estamos passando e alguém puxa a gente pelo braço, a gente tem vontade, se tivesse uma motosserra na mão, cortar aquela cabeça. Quem aqui não tem esse ímpeto de ódio, de querer cortar a cabeça do outro, quando você está andando e o outro quase te derruba porque te segurou? A primeira coisa é falar, mas ele é o Papa, mas ele é gente igual a gente, porque ele está escolhendo não ter protocolos, nós temos que ter paciência quando ele mostrar a sua humanidade ferida. Minha gente, esse é o nosso líder dos nossos tempos. Contestado dentro das suas paredes, mas sem medo de errar, amado pelo seu povo. Eu acho que é nisso que ele se fia, quando ele percebe que ele está falando diretamente ao coração das pessoas. Ponto. Sobre isso eu encerro. O grande significado do Evangelho de hoje para nós, como sendo a oportunidade de pensar a autoridade de Pedro manifestada em Francisco. E se você quiser continuar sendo católico, você precisa sim aceitá-lo como Papa. Se você ficar aí batendo perninhas porque ele não fala o que você gostaria de ouvir, se você manhozinho, enjoadinho, a porta de saída é a serventia da casa. Você não tem obrigação de continuar sendo católico. Mas se você não está em comunhão com o seu chefe, é melhor pedir demissão. Na nossa vida, agora, apenas uma breve palavra. Se você for pensar, você também é Papa. Quem é o Papa da sua vida? Metáfora. Vamos comigo. Quem é o Papa da sua vida? Quem é que tem autoridade de abrir e fechar portas? É você. E você precisa exercer este ministério com muita coragem. Para quem você abre portas? Quem você deixa entrar? Quais as ideias? Quais são as pessoas? Quais são as situações? A nossa vida, o resultado dela, estará intimamente ligado à qualidade daquilo que nós permitimos entrar. Nunca, minha gente, eu acho que nunca nós estivemos tão esclarecidos. Sim, porque a humanidade nunca teve todas as ciências humanas ajudando a compreendê-la. Se ajudando, ela nunca foi tão ajudada a compreender-se como nos dias de hoje. E daqui 10 anos a humanidade será ainda mais favorecida do que a nossa, porque as ciências humanas avançam para nós entendermos o poder que é abrir e fechar portas. Tenho pensado muito no poder das nossas escolhas. A qualidade da nossa vida depende disso. O que você escolhe para você? Onde você escolhe ficar? Com quem você escolhe estar? O que você escolhe fazer? O que você escolhe ler? Quais são as influências que você permite na sua vida? Sim. Tudo isso que você liga e desliga repercute na sua história, na sua vida. Jesus falou de maneira linda para Pedro: o que você ligar ao céu, na terra, será ligado no céu. O que você desligar na terra, será desligado no céu. Nós temos uma responsabilidade enorme de ligar e desligar. Às vezes nós estamos infelizes porque nós não somos capazes de nos desligar de algumas pessoas. Mas tem essas obrigações, é meu parente, é meu familiar. Não é o sangue que nos determina. Algumas pessoas se tornam diabólicas na nossa vida. E se nós não fecharmos aquela porta por onde entra essa influência negativa, nós não amadurecemos. É difícil. Ligar e desligar é muito difícil porque passa pela culpa que a gente sente. Mas ele é meu irmão, mas ele é minha... O
que nos faz famílias é o cultivo. Se não há amor por você, se não há respeito por você, já deixou de ser familiar há muito tempo. Quantos de nós sofremos com o peso de relacionamentos porque os outros nos compreendem como um cartão de crédito, um caixa eletrônico, em que nós só somos procurados quando precisam de nós? Não estou dizendo que não é bom ajudar, mas é muito triste ajudar quem só te interpreta como um lugar da sua necessidade. Sim, muitas vezes nós somos aprisionados pela obrigação familiar. E você precisaria olhar nos olhos dessas pessoas e dizer: olha, a partir de hoje a sua influência sobre mim será outra, porque eu estou desligando aqui. Se um dia você quiser voltar a viver como seu irmão, como sua mãe, como isso, como aquilo, e vai dando o nome que você precisa dar para esse vínculo. Onde já perdeu-se o respeito, o amor, não é mais família, é apenas obrigação de sangue. Relacionamentos que nos adoecem, nós precisamos ter coragem sim de desligar, ainda que seja para uma desintoxicação. Eu preciso me desintoxicar de hábitos. Sim, essa palavra é para todas as dimensões dos nossos vícios. Muitos de nós estamos necessitados de romper, fechar portas para determinadas situações. Para o álcool, para o cigarro, para a pornografia, para a infidelidade, para a promiscuidade. Tantas situações que quebram a nossa inteireza. Onde é que você precisa abrir portas para que um novo ar areje a sua casa espiritual, que é o seu corpo? Boas ideias. Eu vou abrir portas hoje para um curso que eu estou querendo fazer, para eu arejar as minhas ideias, para eu soprar um novo tempo dentro de mim. Eu vou fechar portas para um comportamento nocivo que eu estou tendo, autodestrutivo. Vou fechar portas para um vício. Estou precisando parar de fumar há muito tempo. Eu sei que isso está me adoecendo, que isso está fazendo mal ao meu corpo, faz mal às pessoas que convivem comigo. Vou fechar a porta hoje. Vou desligar na terra e, consequentemente, ligar no céu. Isso é uma metáfora bonita. Desligo numa situação para ligar noutra. O poder das chaves está nas nossas mãos. Relacionamentos abusivos. Às vezes você está dentro de um relacionamento que você sabe que não há amor, que não há respeito. A sua vontade nunca importa, o seu desejo nunca importa. Você vive para satisfazer as necessidades do outro. Você vive com medo do outro. Tenha coragem. Feche essa porta. Desliga dentro de você isso. Peça ajuda. Geralmente não conseguimos desligar na solidão. Nós precisamos de pessoas que nos apoiem, de pessoas que nos ajudem a fazer o movimento do rompimento, porque sozinhos nós não conseguimos. Tenha coragem de passar um pente fino nas suas relações. Volto a dizer, inclusive familiares. Livra-se da sua obrigação. Eu acho que a única obrigação que de fato nós temos é quando o amor confirma. Digamos que eu tenha tido um pai cruel comigo, mas mesmo assim eu amo. E eu sou capaz de passar por cima de toda a crueldade cometida porque há amor. Porque onde há amor é porque ali ainda há alguma verdade. Mas se não há o amor, desobrigue-se, livre-se da culpa. Ele é seu pai? Sim, mas ele não agiu como tal. E você, sem nenhum receio, você é capaz de recolocá-lo num lugar de conhecidos. É duro, né? É duro isso. Mas às vezes é o único movimento responsável que nós podemos fazer. E como dizia o escritor, que agora eu não me lembro o nome, é um brasileiro, a algumas pessoas nós deveríamos nos desapresentar.
Não é fantástico isso? Ele falou assim, não sei qual deles, não sei se foi Belo Fernandes, não sei, não vou citar para não ser injusto. Ele fala, para algumas pessoas nós deveríamos passar pelo ritual, com algumas pessoas nós deveríamos passar pelo ritual da desapresentação. Olha, um dia nós já nos conhecemos, mas eu vou apertar sua mão, Gabriela. A partir de agora eu não sei quem é você mais. Nós estamos nos desapresentando. Tanto é que a gente não tem nem obrigação mais de se cumprimentar quando encontrar. Valeu, está perdoado. Mas não tem, porque algumas pessoas têm essa complicação na cabeça. Perdoar não é necessariamente reintegrar o outro na sua vida. Perdoar, às vezes, é você se despedir de uma forma elegante. Não precisa odiar, não. Não precisa querer o mal, não. É apenas se despedir. Tchau para essa memória. Eu sei que algumas pessoas ainda estão acampadas nas nossas memórias e nos adoecem. Já foram embora há muito tempo, já despedimos, mas continuam acampadas dentro de nós. Então, passe pelo ritual de se desapresentar. Se você não pode pessoalmente, imagine aquela pessoa na sua frente, pegue na mão dela e fala, muito obrigado, tchau. A vida que segue. Poder de ligar e desligar, que é um poder divino dentro de nós. Um poder lindo que Deus nos concedeu. Mas livre-se daquela culpa de você achar que você tem que carregar todos os defuntos do mundo nas suas costas. Não, você não tem obrigação. O amor, ele dá sinais quando ele precisa acontecer. Quando você precisa de fato cuidar de alguém, a vida vai lhe dar o sinal. O seu coração vai se sentir desejoso de fazer. Isso é bonito, minha gente. É o evangelho de hoje. É a palavra de Pedro. Claro, volto a dizer, a principal parte da reflexão de hoje é a autoridade de Pedro manifestada em Francisco, propondo-nos uma forma de ser igreja. Mas depois, numa segunda camada da reflexão, você pensa no seu papado, no pontificado que você exerce na sua vida, das portas que você abre, das portas que você fecha. Tudo isso para que você continue sendo você. Se você insistir em continuar abrindo portas para quem lhe destrói, para quem trai a sua essência, você está cometendo o pior pecado que você pode cometer contra você. E fechar a porta para aquela lembrança. Toda vez que a lembrança lhe ocorrer, você, opa, não quero você aqui. Desaloje os seus inimigos, desaloje os seus desafetos. Não faz sentido você abrigar dentro de você quem lhe ofendeu. Mande embora, desapresente-se. Vida nova, com o poder das chaves nas mãos, abrindo e fechando as portas para o que necessário for. Hoje doeu, estava esquecido, mas apareceu, saiu lá dos escombros, pesou meus ombros e me feriu. Foi o teu olhar sobre aquela mesa que me fez chorar, olhando a mim mesmo. Tenho a certeza, eu quero perdoar. Nada e nem ninguém me fere se eu não permitir. Nada, ninguém me fere se eu não permitir. Sem antes se ferir. Há mais força em te soltar e nunca mais te impedir de vir. Vá se quiser partir. Quem fica é porque escolheu ficar. Eu já decidi te olhar e no perdão me levantar. Ninguém me tira o dom de amar. Quem fica é porque quer ficar. Ou já tem aquele olhar de no perdão se levantar.
pegando as chaves, abrindo e fechando as portas, sempre amando, viu? Mesmo quando a gente fecha a porta, é por amor que a gente o faz. Às vezes deixar partir é o gesto mais bonito de amor que você pode ter na sua relação com alguém. Ou então, se resolver ficar, que seja para viver o amor com todas as possibilidades que ele nos oferece de partilha, de reconciliação, de perdão. Só não fique porque não teve outra opção. Fique porque quer ficar. Quem fica é porque escolheu ficar. Eu já decidi te olhar e no perdão me levantar. Ninguém me tira o dom de amar. Quem fica é porque quer ficar. Ou já tenho aquele olhar de no perdão se levantar. Ninguém resiste ao dom de amar. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço o meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço o meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este vinho que era fruto que alguém plantou, depois colheu e depois encheu-se de carinho e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, 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 eu
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor umas mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a santa igreja. Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz oferecido uma só vez, conquistastes para vós um povo, concedei aí a vossa igreja a paz e a unidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nós oramos. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justa e necessária, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos associar-nos também aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e este cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo Dom Wilson, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De maneira especial, José Francisco Coelho, a quem chamaste um ano desta vida, Benedito Rocha Lemos, um mês, e pela alma de Clarice Fonseca, 7º dia. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirai a carne do mundo, tem que ter a verdade em nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem que ter a verdade em nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. quanto mais nós mergulhamos no mistério de Cristo, mais a gente sente a autoridade de abrir e fechar as portas com tranquilidade, com serenidade, não sem conflito. Eu digo que toda vez que nós estamos verdadeiramente em Deus, as decisões mais difíceis são tomadas com serenidade. Mesmo com tanto conflito, por mais difíceis que sejam, a nossa alma fica em paz. Mas isso é um fruto de Deus em nós. Não é da noite para o dia. A alma mística sabe abrir e fechar portas sem a imposição de culpas, ressentimentos e mágoas. Ela é livre para decidir. E é isso que nós queremos pedir. Que essa Eucaristia nos liberte para sermos cada vez mais capazes de abrir e fechar as portas que Deus quiser, que Deus deseja que o façamos. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, nosso dia, te lempreis e me aguarda, mas dizei a sua palavra que serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Corpo de vocês. Ó meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti.
estou em ti, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viver em Deus, só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Obrigado, Senhor, pela vossa presença eucarística entre nós. Obrigado pelo vosso amor, pela vossa companhia, pela fé que nos fortalece e que vem de vós. Sim, Senhor, obrigado por cada um de nós que agora estamos aqui ou que nos acompanham, que desfrutam do aconchego da fé. Toda vez que a vida nos pesa, a fé nos sustenta. Obrigado, Senhor, porque ela vem de vós, porque ela é um dom que nós não precisamos nos esforçar para ter. Nós só nos esforçamos para cultivá-la. Mas o Senhor um dia nos deu. Aqui ainda antes de começar, Senhor, o Senhor ouviu a nossa conversa porque já estavas entre nós. Eu e Ziza falávamos dos momentos em que mais sentimos a vossa presença, das músicas que fizeram parte daquele momento. E eu falava justamente de que nada no Senhor se repete, tudo se atualiza, porque é definitivo o que um dia aconteceu. O momento da nossa conversão, ou aquele momento em que sentimos a vossa presença tão intensa dentro de nós, em que a fé gritava e nos afirmava que o Senhor estava conosco, hoje nós apenas renovamos, atualizamos aquilo que um dia já soubemos viver, já soubemos interpretar, já soubemos compreender. O Senhor é conosco, o Senhor é comigo, o Senhor é com cada um de nós, o Senhor está em nós. E hoje, Senhor, a partir deste evangelho tão bonito, em que o Senhor falava a Pedro sobre a autoridade que a ele concedia, hoje nós queremos pedir, Senhor, que o nosso entendimento possa ficar cada vez mais clarificado, consciente de que essa autoridade está também em nós. Ajudai-nos, Senhor, a abrir e fechar as portas,
Ajudai-nos a abrir as portas que nos melhorarão, Senhor, para que entreis as pessoas que o Senhor já designou que estivessem conosco. Concedei-nos a graça, Senhor, de abrir portas para novas oportunidades. Despertai-nos que estão adormecidos, Senhor, os que estão descontentes, infelizes. Abre portas, Senhor, nesses corações para que voltem a sonhar, para que voltem a fazer planos. Concedei, Senhor Jesus, a todos os que estão desanimados hoje, neste momento, abatidos pelos problemas, o dom de serem revivificados, ressuscitados em seus sonhos, em seus desejos, em tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Aplacai o poder da depressão, Senhor, da tristeza, da solidão. Que hoje a vossa presença possa invadir todos os corações deprimidos, tristes e abatidos. Que a vossa graça misericordiosa possa hoje curar, sarar todo o processo depressivo, despertando sonhos e projetos de vida. Sim, Senhor, a maneira mais eficaz de expulsar os sentimentos nocivos, opressivos, é substituindo-os por sentimentos bons, pensamentos bons. E hoje nós queremos isso. Oxigenar as nossas ideias, permitir que o vosso amor misericordioso possa soprar um novo tempo em cada um que está desanimado, triste, abatido pela doença, pelo medo, pelo desemprego, pela dificuldade financeira. E concedei-nos, Senhor, a sabedoria de fechar as portas, romper com todo vínculo doentio, estabelecido a partir da obrigação e da culpa. Concedei-nos o entendimento, Senhor, de que nem sempre o outro precisa da nossa presença. Concedei-nos, Senhor, a graça de livrar-nos da pretensão de que nós precisamos de estar em todos os lugares. Não. Precisamos fechar portas, Senhor, para voltar a ficar no lugar que o Senhor quer de nós. Concedei-nos a graça de fechar as portas para todos os relacionamentos que nos oprimem, que nos retiram daquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Concedei-nos a coragem profética de dizer o que precisa ser dito, de pontuar o que precisa ser pontuado, de fazer os enfrentamentos necessários para que os nossos relacionamentos sejam mais saudáveis, menos tóxicos, mais salutares. Obrigado, Senhor, pela vossa presença em nós, por nos inspirar santidade, por nos propor um novo tempo, uma nova época. Ajudai-nos a fechar as portas para tudo que nos mata, Senhor. Romper com tudo o que nos mata, Senhor. Ajudai-nos a vencer os vícios, Senhor, a viver o PHN, o por hoje não de cada situação que nos oprime, que nos maltrata. Ajudai-nos, Senhor, a desligar dentro de nós os vínculos doentios com as realidades que nos viciam. Ajudai-nos, Senhor. Ajudai-nos hoje. Se você está em casa e sente a necessidade de se libertar de um vício, acredite no poder que Deus hoje está lhe dando de romper, de dar o primeiro passo na direção dessa conquista. Apresente ao Senhor agora, neste momento, no fundo do seu, retirando do fundo do seu coração tudo o que lhe aprisiona, tudo o que lhe vicia, e receba hoje essa graça que o Senhor está nos concedendo de nos libertar,
de nos tornar novos, criaturas novas. Com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Ó Deus, fazei agir plenamente em nós o sacramento do vosso amor e transformai-nos de tal modo, pela vossa graça, em tudo possamos agradar-vos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. É isso que nós desejamos do fundo do nosso coração, que fiquemos sob o domínio do Senhor, que o mal não tenha a oportunidade de nos alcançar e de não semearmos. Sim, o mal fica presente no mundo através de nós, e toda vez que nós dizemos, em mim ele não crescerá, se cada um de nós tomarmos essa decisão, o mundo fica santificado da noite para o dia, a partir de uma decisão. Pensem nisso. Não leve o mal em si. Não seja sementeira do diabo. Seja um território onde Deus tem a oportunidade de florescer. Muito obrigado, minha gente. Obrigado pela confiança e até domingo que vem, se Deus quiser.